Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Então, hoje eu vou trazer um vídeo para vocês explicando como calcular o valor de x e a medida de cada ângulo. Mas antes eu peço que vocês se inscrevam no canal, dê uma forcinha aí, se inscrevam, deixem o like de vocês, tá bom? Para ajudar o canal a crescer cada vez mais. E muito obrigado pelos 5.000 inscritos, acabamos de bater 5.000 inscritos e rumo aos 10.000, tá bom? Então é isso, se inscreva no canal, deixe seu like. E vamos ao vídeo. Então, pessoal, para a gente calcular o valor de x e a medida de cada ângulo, geralmente os dois ângulos mais usados são o ângulo raso e o ângulo reto, certo? Bom, agora, o que é o ângulo raso e o que é o ângulo reto? O ângulo raso, pessoal, é todo ângulo que forma 180 graus. Ou seja, esse ângulo aqui está representando o ângulo raso, porque a medida dele é de 180 graus, ou seja, meia volta. Se você completar aqui, dá 360, certo? Então, metade de 360, 180 graus, beleza? E aqui então aqui vamos colocar aqui, ângulo raso é 180 graus. Beleza? Então todo ângulo raso mede 180 graus. E agora, o que é o ângulo reto? Ângulo reto, pessoal, é o encontro de duas retas, né? De duas semi-retas perpendiculares entre si. Ou seja, essas duas retas vão formar um ângulo reto. E esse ângulo reto, pessoal, é representado por esse quadradinho aqui, ó, certo? Que mede 90 graus. Então, aqui, ângulo reto é 90 graus. Encontro de duas semi-retas, né, perpendicular, então forma um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto, certo? Então, pessoal, dada essa parte, nessa explicação introdutória do conteúdo, agora já vamos para a prática, né? Vamos praticar fazendo alguns exercícios. Bom, o primeiro exercício aqui, ó, de cara, né, o exercício A, letra A, de cara a gente vê que se trata de um ângulo reto, né? Porque quando tem um quadradinho aqui, olha, esse quadradinho aqui significa que é 90 graus, lembra? Ângulo reto é 90 graus. Então, a gente sabe que a medida desse ângulo mais esse ângulo tem que dar 90. Então, ele nos deu já uma parte desse ângulo, certo? Ó, essa parte aqui, ó, tá vendo? Ele nos informou que é 60 graus. Então, é que esse x graus, ou seja, ele está nos pedindo qual é essa medida aqui, gente. Ó, tá vendo? Ele nos deu essa medida aqui e está nos pedindo essa daqui. Mas o que a gente sabe? Bom, a soma desses dois aqui tem que resultar nesse ângulo reto aqui. Enquanto é o ângulo reto, isso, 90 graus. Então, o que a gente vai fazer? A gente primeiro vai somar esses dois ângulos aqui, certo? Mas esse aqui eu não sei o valor. A gente sabe que é incógnita, né? É o que a gente vai descobrir ainda. Então, a gente vai pegar o x, somar com o ângulo que ele já deu, que foi qual? 60 graus. Então vai ficar desse jeito aqui. A gente vai montar uma equação de primeiro grau, tá bom? Então vai ficar bem assim. X, né? Que é o ângulo que ele está pedindo, né? X graus. E a gente vai descobrir mais 60 graus, que foi o ângulo dado, é igual a quanto? Bom, a soma desses dois ângulos aqui, ó, o 60 mais o x, tem que resultar em 90 graus, porque tem que resultar nesse ângulo reto aqui, todo ângulo reto, 90 graus. Então vamos colocar aqui, ó, igual a 90 graus. Beleza? Então tá, x mais 60 é igual a 90. E agora o que a gente vai fazer? Bom, a gente tem que separar a incógnita, certo? Porque a incógnita é o que a gente quer saber, certo? É o valor do ângulo que a gente tem que descobrir. Então a gente vai ter que isolar esse x, que é a nossa incógnita. Vai ficar x graus é igual. Bom, o x está na primeira casa, né? Então vai permanecer. Lembra, ó, antes do igual é a primeira casa, certo? Estão lembrados? Depois do igual, temos a segunda casa. Então, o x ele tem que ficar separado. Então, ele pode ficar na primeira casa. Então, vamos isolar ele aqui na primeira casa. O 90 a gente repete, certo? Que já está na segunda casa, então vai permanecer. Então, a gente repete o 90.
Mas o 60, ele tá na primeira casa, mas a gente tem que isolar o x. Então, vai ter que ir lá passar para a segunda casa. Lembra? Quando inverte, o sinal também inverte. Então, vai ficar 90 menos 60. Beleza? Pronto. Meu objetivo era isolar o x. Consegui isolar o x aqui, ó. X está isoladinho. Então, x graus é igual a 90 graus menos 60 graus. Então, 90 menos 60 é quanto? Ó, x é igual. Se eu tenho 90 menos 60, é 30, certo? Então, aqui, 30 é o quê? É graus, porque a gente está falando de ângulo, beleza? Então, pronto. Ele estava pedindo o valor de x, a gente acabou de descobrir o valor de x. X é igual a 30 graus. Então, ó, aqui x é 30 graus. Mas como que eu sei se está certo, se a minha conta está certa? Bom, primeiro a gente sabe que a soma desses dois tem que resultar em 90, né? Porque se trata de um ângulo reto, ou seja, 90 graus. Então, assim, a gente tem que somar o 30, né, que a gente acabou de descobrir, mais o 60. 30 mais 60 tem que dar 90 graus, e 30 mais 60 é 90. Então, tá certíssimo o nosso cálculo, tá bom? Agora vamos para o segundo exemplo. Cá estamos com o exemplo B. É parecido, né, com o primeiro, porque se trata de um ângulo reto. Percebe? Ó, duas semi-retas, né, perpendiculares formam um ângulo reto, ou seja, 90 graus. Então, bom, o que a gente sabe? Que o ângulo é 90, né? Então, tudo isso daqui, ó, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, somados, tem que resultar em 90 graus. Então tá, o que a gente vai fazer? Vamos montar nossa equaçãozinha de primeiro grau. A gente sabe que a soma desse primeiro ângulo com desse segundo ângulo e desse terceiro ângulo resulta em 90. Então tá, qual que é o primeiro ângulo? X mais 40. Então vamos escrever aqui, ó. X mais 40 graus, né? O que a gente tem que fazer? Somar com o segundo. Qual que é o segundo ângulo? 3x. Então, ó, x mais 40 graus mais 3x. E qual é o terceiro ângulo? X menos 10 graus. Então, a gente vai somar com x menos 10. Beleza? Tá, o que a gente sabe mesmo? Que é um ângulo reto, ou seja, 90 graus. Então, a soma desses três ângulos resulta em 90, isso mesmo. Aqui igual a 90 graus, certo? Então tá, o que a gente tem que fazer mesmo? Nosso objetivo agora é isolar o x. Então, tudo que tem x a gente deixa na primeira casa. Lembrando, ó, primeira casa antes do igual, segunda casa depois do igual. Aqui é a segunda casa, certo? Então tá, tudo que tem x vai para a primeira casa. Então, o x aqui, ó, o x sozinho, ele já está na primeira casa, então a gente repete ele. Vai ficar x. O 3x, ele tá na primeira casa, então a gente já só repete. Aqui mais 3x. O x, esse x também tá sozinho, ele tá na primeira casa, então mais x. Tem mais alguma coisa com x? Não, ó, o x já foi, o mais 3x já foi, e o mais x também já foi. Então, a gente isolou tudo que tem x. Então, ó, igual aqui, colocar o sinalzinho de igual. Igual o quê? Agora, o que a gente tem que fazer? Tudo que não tem x vai para a segunda casa, certo? Então, o 90 está na segunda casa, então a gente só repete ele. Vai ficar 90 graus, né? E aqui, bom, agora voltando aqui, vamos olhar o que não tem x que está na primeira casa aqui. O 40, ele não tem x, então vai ter que passar lá para a segunda casa. Se ele está na primeira casa e na segunda casa, vai inverter o sinal. Sério? Certo? Vai inverter o sinal. Então, se está mais 40, vai ficar menos 40. Menos 40 graus. E aqui, ó, a mesma coisa. O menos 10, ele está na primeira casa, mas ele vai ter que ir para a segunda casa. Então, se ele está negativo, vai inverter o sinal e vai ficar positivo. Então, aqui, mais 10 graus. Beleza? Então, pronto, a gente isolou tudo que tem x, já isolou tudo que não tem x, né? Então, agora a gente só vai somar. X mais 3x, 1x mais 3x, né? Quando não tem nada na frente, é 1. Então, 1x mais 3x, 4x. Mais 1x, 5x. Aqui vai dar 5x. É igual a 90 menos 40, mais 10. 90 menos 40 é 50. 50 mais 10 é 60. 60 o quê? 60 o quê? 60 graus. Então, aqui, tá 5x igual a 60. Então, o x está multiplicando o 5, certo? O 5 está multiplicando o x.
Então, o que a gente tem que fazer? Passar lá para a segunda casa. Tá na primeira casa, vai passar para a segunda casa. Porém, se está multiplicando, passa para a segunda casa dividindo. Então, ó, vai ficar desse jeito aqui. O x, né, isola o x. Agora sim, o x está completamente isolado. Aí, igual a 60 graus sobre 5, certo? E 60 sobre 5 é a mesma coisa que 12 graus, né? Porque nós estamos tratando aqui de ângulos. Então, agora vamos lá descobrir quanto que vale cada ângulo desse aqui. Bom, a gente sabe que esse primeiro ângulo aqui, ó, vale x mais 40. Mas x a gente acabou de descobrir, é 12. Então, 12 mais 40 vai dar 52. Então, sabemos que esse primeiro ângulo aqui vale 52 graus, beleza? Então, esse segundo ângulo aqui vale 3 vezes o valor de x, né? 3x. Quanto que vale x? 12. Então, 3 vezes 12, 36. Então, aqui, ó, 36 graus. E agora, o último ângulo, ó, x menos 10. Mas a gente sabe o valor de x. O valor de x é 12. Então, 12 menos 10 é 2. Aqui, ó, 2 graus. Então, esse primeiro ângulo é 52, esse segundo é 36, e esse terceiro aqui vale 2 graus. Então, a gente sabe que 52 mais 36 mais 2 tem que dar igual a 90, certo? Para saber se os nossos cálculos estão certos. E sim, 52 mais 36 mais 2, se você fizer a conta aí, vai dar 90 graus. Então, tudo certo. Vamos para o próximo exemplo. Eu trouxe aqui mais alguns exemplos, né? Se vocês perceberam, os dois primeiros exemplos foram exemplos de ângulos de 90 graus, né? Ângulos retos. Agora, eu trouxe aqui mais exemplos, porém é do ângulo raso, né? Ou seja, é meia volta. Então, se é meia volta, 180 graus. Então, aqui nós temos esse ângulo aqui, sabemos que é um ângulo raso, né? 180 graus. O que a gente sabe? Bom, o exercício ele nos deu que esse primeiro ângulo aqui, ó, ele vale 120 graus, certo? E esse segundo ângulo aqui, né, é o que a gente vai descobrir, é o valor de x, a nossa incógnita. Então, a gente vai ter que descobrir esse valor desse ângulo aqui, beleza? Mas o que a gente sabe? Que a soma desses dois ângulos aqui, ó, a soma do ângulo x mais a soma do ângulo de 120 graus, tem que resultar em quanto? 180, porque se trata de um ângulo raso. E raso é 180 graus. Então, o que a gente sabe? Que o x graus, né, mais 120 graus, que esses dois ângulos aqui, tem que ser igual a 180 graus, certo? Bom, então o que dá? O que a gente tem que fazer aqui agora? Isolar o valor de x com a nossa incógnita, que é o que a gente vai descobrir, o que a gente quer descobrir. Então aqui, x graus é igual. Bom, tá na primeira casa, né? Permanece. Agora, o 180 está na segunda casa, então a gente só vai repetir ele, beleza? Aqui 180, né? 180 graus. Mas o 120 graus, ele está na primeira casa, a gente tem que isolar o x. Então, esse 120 graus tem que vir para a segunda casa. Se ele está positivo, ele vem para a segunda casa negativo. Então, vai ficar menos 120 graus. E isso daqui, ó, x graus é igual. 180 menos 120 é 60. Então, aqui, ó, descobrimos o valor de x, que é 60 graus. Então, ó, o valor desse ângulo aqui é 60 graus. Bom, para confirmar se está certo. Esse ângulo aqui mais esse ângulo aqui tem que dar 180. Então, 60 mais 120 é 60 mais 120 é 180. Então, tudo certo, tudo correto nos nossos cálculos. Agora, vamos para o próximo exemplo, né, que é o D. Bom, ele já deu um valor de um ângulo para a gente, né, que é de 100 graus, e pediu os outros dois, que ele chamou de x, certo? Então, mas o que a gente vai fazer? É o seguinte, a gente primeiro tem que observar que esse aqui é um ângulo raso, né? Se é um ângulo raso, a medida dele é de 180 graus. Então, a gente vai montar a equação da seguinte forma. A gente vai somar esse ângulo x, mais esse ângulo x, mais esse ângulo de 100 graus, e igualar a 180, porque se trata de um ângulo raso, ou seja, 180 graus. Então, aqui vai ficar da seguinte maneira. O x, primeiro ângulo x, somado com o segundo x, né? X mais x, mais os 100 graus, igual a 180, porque se trata de um ângulo raso. Então, 180 graus. Então, o que a gente vai fazer? Isolar o x.
na primeira casa e tudo que não tem x na segunda casa. Mas já dá pra gente somar aqui, né? X mais x, né? Então vai dar 2x. Então 2x é igual, vamos isolar ele aqui. O 180 ele está na segunda casa, então só repetimos ele. 180 graus. O 100 ele está positivo e está na primeira casa, então ele vai passar para a segunda casa como negativo, então vai ficar 180 menos 100. Então aqui repete, né? 2x. 180 menos 100 é a mesma coisa que 80. 80. Então x está multiplicando 2, então 2 vai passar dividindo 80. X igual a 80 sobre 2. Temos que x é igual a 40. X igual a 40 graus. Pronto, descobrimos o valor da nossa incógnita. O que a gente queria saber era o valor de x, que é 40 graus. Então, o que a gente vai ter que fazer? Substituir. Então, aqui 40 graus e aqui 40 graus, né? Porque ambos são x. Tá, para saber se está certo. A soma desses dois, aliás, a soma desses três, tem que resultar em 180 graus. Então, nós temos que 40, que é o que a gente achou, mais 40. Então, nós também acabamos de achar, né? X. E mais 100 tem que dar 180. Então, 40 mais 40, 80, mais 100, 180 graus, tá? Certíssimo nossos cálculos. Agora, vamos para o próximo exemplo, né? O exemplo E, ainda tem mais um. No exemplo E, nós temos aqui um ângulo, dois ângulos, né? Um ângulo de 42 graus e um ângulo x graus. Bom, o que a gente consegue perceber aqui olhando para eles? Gente, é mais fácil do que parece. Ó, nós temos aqui um certo ponto, certo? Nós temos aqui um ponto. Observamos que eles estão opostos, certo? Esse ângulo x está oposto a esse ângulo de 42 graus. Então, quando temos essa situação, na matemática a gente chama de ângulos opostos pelo vértice. Então, esse ponto aqui seria o vértice. Vou até escrever aqui, ó, vértice. Então, nós temos o ângulo de 42 graus oposto ao ângulo de x graus, né? Então, se são... E quando tem essa situação de um ângulo oposto pelo vértice, eles têm o mesmo valor, ou seja, a mesma medida. Então, se aqui temos um ângulo de 42 graus, no outro lado também vamos ter um ângulo de 42 graus. Então, com isso, a gente descobre o valor de x, que é 42 graus, certo? Então, aqui, ó, o que a gente tem que fazer? Primeiro, para você montar uma equaçãozinha, sabemos que quando os ângulos são opostos pelo vértice, eles são iguais. Então, temos o ângulo de 42 graus. Ele é igual ao outro ângulo, que é x. Logo, descobrimos o valor de x. X igual a 42, certo? Então, é bem simples, é bem rápido de se fazer. E agora, no segundo exemplo, nós temos aqui o exemplo F, né? Nós temos também a mesma situação. Esse ângulo aqui, ó, de 2x mais 20, ele está oposto... Opa, esqueci de colocar aqui, ó, mas é um ângulo. Tem um ângulo de 3x menos 5. Eles são opostos pelo um vértice. Aqui, ó, tem um vértice, certo? Observem que eles são opostos, ou seja, um de frente para o outro. Então, o que a gente tem que fazer? O que a gente sabe? Quando tem essa situação, os ângulos são iguais. Então, nós temos que o ângulo de 2x mais 20 graus é igual ao ângulo de 3x menos 5, né? Possuem a mesma medida pelo fato deles estarem opostos pelo vértice. Então, aqui é 3x menos 5 graus. O que a gente tem que fazer? Formamos nossa equação de primeiro grau. Então, isolar o x. Então, aqui nós temos 2x, tá na primeira casa, né? Vamos colocar aqui, ó, primeira casa. Aí, antes do igual, aí depois do igual, a segunda casa. Beleza? Então tá, o que a gente sabe aqui? Que tem que isolar o x. Então, isolamos o 2x. E agora esse 3x aqui. Ele está na segunda casa, vai passar para a primeira casa. Se ele está positivo, quando não tem nenhum sinal positivo, vai passar negativo. Então, vai ficar menos 3x. Certo? Não tem mais nada com x, vamos prosseguir. O menos 5 continua, que está na segunda casa, permanece. E o mais 20, ele está na primeira casa, mas tem que isolar. Então, vai passar para a segunda casa, invertendo o sinal. Então, vai ficar menos 20 graus. Certo? Agora é só a gente resolver. 2x menos 3x, mesma coisa que 2 menos 3, que é menos x. Igual, menos 5 menos 20, menos 25. Observem que ambos estão negativos, né? A incógnita não pode ficar negativa. Então, vamos multiplicar aqui por menos 1. E resolve nosso problema. Menos 1 vezes x, mais x. É igual. 25 vezes menos 25 vezes menos 1.
25. Por quê? Menos com menos na multiplicação, divisão, dá mais, beleza? E aqui, descobrimos o valor de x, que é 25. Então tá, o que a gente sabe aqui? Que esse ângulo aqui, ó, o primeiro ângulo aqui, é 2x mais 20. Ou seja, 2 vezes o x, que é 25. Então, 2 vezes 25, 50. 50 mais 20 é a mesma coisa que 70. 70 o quê? 70 graus. E agora esse ângulo aqui. 3 vezes x. Quanto que é o x? 25. Então, 3 vezes 25 é a mesma coisa que 75. Então, 75 menos 5 é 70. 70 graus. Pronto. Descobrimos já qual a medida desses dois ângulos aqui, sabendo que um é igual ao outro. Então, o ângulo de 70 é igual ao ângulo de 70. Então, gente, foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham realmente entendido a matéria. Gente, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, que assim que eu colocar um vídeo, vocês são dos primeiros a receber, tá bom? Me siga no Instagram, que vai estar aparecendo aqui na tela, você pode mandar dúvidas por lá, tá bom? Me sigam lá e também deixa o like aqui no vídeo, tá bom? Que isso ajuda o canal a crescer cada vez mais, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo e tchau, tchau!